Um jogo que trouxe uma perspectiva diferente de apresentar sua história, o seu mundo, os seus personagens, e que marcou a vida de tanta gente que jogou pela primeira vez, e não só a vida das pessoas, mas sim marcou a indústria de games. E esse jogo é o The Last of Us. E no vídeo de hoje eu irei comentar com vocês o que eu achei do The Last of Us 1 e também comentar um pouco sobre a indústria de games e a importância que ele teve. O que a gente vai fazer? Faça os tiros valerem a pena. Daí gamers, otaku e público em geral, sejam bem-vindos ao meu canal Games Não LED. Eu me chamo William e antes de falar de The Last of Us, eu gostaria de dar o contexto sobre a empresa que fez o game. A empresa que fez The Last of Us é a Naughty Dog, foi fundada em 1984, que é focada em desenvolvimento de jogos. Só que ela consagrou no mercado com Crash Bandicoot, lançado em 1996 para PlayStation. E logo tendo o Crash Bandicoot 2 e o 3 e vários outros da franquia. Eles também fizeram o Jack Daxter e o maravilhoso jogo Uncharted, que foi uma peça essencial para que nascesse The Last of Us. Então, e o The Last of Us, ele é uma proposta bem ousada da empresa, já que a empresa não estava segura em produzir esse game na época, mas eles embarcaram inspirados já com Uncharted, que foi um novo título que eles produziram para PlayStation 3, focado na narrativa, numa história aventuresca, com um pouco de elemento de sobrevivência, com parkour e exploração e narrativa, focado nos desenvolvimentos dos personagens. Com essa ideia, eles tiveram a vontade de produzir um jogo um pouco mais profundo, mais pé no chão, com uma pegada um pouquinho mais opressora, imersiva, com personagens que vão ter ações e dilemas para ser produzido na obra, e foi assim que nasceu The Last of Us. E tudo isso foi graças à produção do game que deu vida a esse título tão maravilhoso. Eu sei, eu estou elogiando demais, mas tem um porquê. Logo eu irei contar. E foram mais ou menos 100 pessoas que estiveram trabalhando junto com empresas terceirizadas, ajudando no desenvolvimento do game. Mas os envolvidos foram o Bruce Straley, o Neil Druckmann, junto com o Gustavo Sandanola. E os atores, né, os principais pelo menos, que é o Troy Baker, que faz o ator do Joel, o protagonista da obra, e a Ashley Johnson, que faz a Ellie Williams. Então, antes de contar um pouco sobre a história do jogo, o início pelo menos, eu gostaria de avisá-lo a todos que esse vídeo eu contarei com spoiler, tá? Já que eu irei tratar sobre os dilemas que o jogo trata, sobre as questões morais, éticas e um pouquinho mais das referências e inspirações que a Naughty Dog talvez utilizou e na cultura pop referente a questões que o jogo trata. Então, caso você nunca tenha visto The Last of Us, que eu acho difícil, o jogo é muito famoso, tem uma série também na HBO que reaplicaram a história em uma mídia diferente, né? Então você pode também assistir a série, caso você não queira jogar o game, mas eu recomendo muito o game, porque eu considero o game muito superior à série, em vários requisitos. The Last of Us vai seguir a história do Joel, que em primeiro momento tem uma filha chamada Sarah, e no começo do jogo a gente já vai ser apresentado os dois, mostrando que ele é um pai solteiro junto com a filha e ele está bem estressado porque não está conseguindo um emprego, uma proposta, ele está com problemas financeiros, enfim, né, aquele estresse de vida de adulto. Até que Sarah, no meio da noite, ela finge que estava dormindo, acorda para dar um presente pro Joel, que é um relógio que ele brinca que tá quebrado, mas não tá, obviamente. Enfim, nesse momento a gente já sente a relação muito forte dos personagens e o quão bom é feito a direção de cutscene, com a direção de arte, com os atores ali falando. E outro, o jogo ele tem uma dublagem incrível. O jogo ele foi dublado em português e a dublagem para uma época que ainda a gente não era acostumado a ver jogos em portugueses, é incrível de ver o quão bom é o encaixe de voz e a entonação e como fica dentro do game. Dá uma imersão incrível, parece que você está assistindo uma série, realmente. Você tá sempre reclamando do relógio quebrado? Então eu pensei, sabe como é? Gostou? Querida, Quê? é legal, mas eu acho que tá parado, não é? Quê? Não. Oh, haha. Então, aí você já percebe o nível de qualidade do jogo. Mas enfim, logo disso a Sarah, ela vai dormir
e ela acaba acordando no meio da noite com um atendimento do telefone. Ela vai atender, né? E é o Tommy. O Tommy é o tio dela, o irmão do Joe, avisando que é pra ela falar com o Joe, não sei o que, onde ele tá, e ela não sabe dizer onde ele tá. Enfim, e nós controlamos a perspectiva dela, né? A gente vai controlar ela andando e percebemos já no game que algo está acontecendo no mundo, né? A gente vê a televisão com uma jornalista comentando sobre um caso que está acontecendo no hospital, e do nada o hospital explode e a Sarah consegue observar da janela a explosão no meio da cidade. E nesse momento a Sarah, já meio preocupada, perguntando onde está o Joe, o seu pai, ela acaba encontrando ele desesperado, abrindo a gaveta e pegando uma arma direto. E ela não conseguindo entender o que está acontecendo, né? Ela pergunta, né, o que está acontecendo, e o Joel, ele só fala para ela ficar longe da porta, ficar longe dos vizinhos, porque algo estranho está acontecendo com eles. E quando a gente percebe, ele já tá batendo na janela, quebrando o vidro e atacando os dois, e o Joel, sem mais e menos, dá um tiro na cabeça do vizinho. E enfim, pega a Sarah junto com o Tommy e sai ali muito ligeiro, vazando. E eles vão até a cidade, e quando menos eles percebem, já tá um caos. Várias pessoas correndo para tudo que é lado, acidente acontecendo e pessoas enlouquecidas devorando umas a outras. A gente entende, já subtende, né, que é alguma coisa envolvendo zumbi, né, envolvendo infecção, já que a gente já tem essa noção, né, das obras. E a gente vê o Joel fugindo desesperado junto com a Sarah, que nesse momento também tá com a perna quebrada, porque eles sofreram uma batida de carro, um acidente, no meio da confusão. E até que chega um momento onde tem um policial que acaba atirando em 2 zumbis que estavam perseguindo os dois, e fala para eles dois parar, e recebe ordem para executar os dois que estavam ali na zona, né, do caos. Até que o policial atira, né, sem mais nem menos, e acaba acertando a Sarah. A Sarah acaba morrendo. E essa cena é só a abertura do game. E é uma abertura já que impacta emocionalmente e também nos deixa alerta do que vai vir e nos instiga para querer saber o que vai acontecer dali para frente, enfim, né, e entender tudo que aconteceu no contexto do game. Essa é a parte inicial do jogo. Então, depois daí, vai passar-se 20 anos, o Joe ele já vai estar envolvendo com coisas legais, vivendo com o transporte de armas, junto com sua parceira, a Jess. E eles vão estar ali tentando ir atrás de um dos pacotes deles, né, do mercadoria que eles estavam indo atrás, que foi passado por um cara que acabou vendendo para os vagalumes. Vagalumes é uma resistência de combate contra o governo que está nesse momento da história matando todas as pessoas que estão infectadas pela praga que é o fungo que foi transmitido, enfim, pela comida. Tem toda a história do jogo que faz eles se transformar nessas criaturas que tem tudo um nome envolvendo esses monstros na obra, e que é um tipo de zumbi, uma espécie de zumbi, né, que são tratados como salvadores, corredores e vários outros tipos. Mas enfim, o Joe e a Chess, eles vão ir atrás desse cara que vendeu para os vagalumes, até que ela vai atrás também dos vagalumes para conseguir de volta os seus equipamentos, né, recuperados. Até que eles encontram a Marlene, que é a cabeça-chefe da organização dos vagalumes, que luta contra a resistência do governo e na procura da cura, até que eles encontram também que ela está junto com uma garota que parece ser a cura para a humanidade, já que tem um momento no jogo que a gente percebe que ela está infectada, mas não se transformou, né? É porque eles usam um aparelho que consegue rastrear, né? Consegue identificar se a pessoa está infectada ou não. E eles acabam percebendo isso, e a Ellie diz, né? Ali ela conta a verdade de que ela levou uma mordida, mas não se transformou. Então, quer dizer, ela, sem saber o porquê, ela é imune, né? E dali pra frente a gente tem a missão de levar a Ellie até o grupo dos vagalumes que fica em Colorado, e tem que atravessar todos os Estados Unidos. Marlene, chega de falar. Você vai ficar bem. Agora vá com ele. Dali pra frente, o Joe ele vai seguir junto com a Ellie toda essa travessia, né, toda essa aventura pelas cidades dos Estados Unidos, todo destruído, todo devastado pelo caos que foi todos esses 20 anos com a infecção. E dali pra frente a gente vai ver essa relação entre os dois personagens. O Joe, que até esse exato momento estava muito amargurado, ele começa a mudar,
vocês conseguem ver durante a gameplay que ele começa a confiar mais na Ellie, ele consegue mais compartilhar coisas que ele não iria contar antes, ele consegue dar um pouquinho mais de sensibilidade para Ellie. E também a Ellie, com o tempo, ela vai também tendo uma relação mais forte com o Joel, envolvendo amizade, envolvendo proteção, carinho, enfim, já que eles vivem num mundo cheio de perigos. Além dos monstros, tem bandidos, tem saqueadores, tem pessoas de má índole, tem soldados querendo caçar eles, enfim, né? A questão da sobrevivência nesse jogo é muito forte e envolve muitas coisas, né? Então, That's all right. após enfrentarem vários perigos e atravessarem todo os Estados Unidos para chegar nos vagalumes, eles conseguem finalmente chegar lá. E descobrem que sim, é possível fazer uma vacina com o sangue da Ellie. Mas infelizmente a Ellie tem que se sacrificar para isso. Então o Joel, sabendo dessa informação, ele já fica muito perturbado. Ele já não consegue considerar a situação onde ele vive sem ela, já que juntos eles viveram várias coisas juntos, e o Joel, ele tem esse forte senso de colocar a Ellie como a filha dele, já que ele perdeu a filha e agora teve meio que uma outra criança para cuidar, né? A Ellie, ela foi muito importante já na vida dele nesse exato momento, o sentido de ele estar ali vivendo. Então, sabendo dessa notícia, ele enlouquece, ele começa a matar todas as pessoas ali do hospital, os médicos, para salvar a vida da Ellie, a custo de tudo, né? E a Ellie já inconsciente, ele pega, agarra, e isso lembra muito a parte do começo do game, onde ele também está no colo, né? A filha dele, a Sarah, correndo para salvar sua vida. E nesse momento ele jura que não vai deixar ela ir, né? Então ele promete salvar a Ellie. Apesar de tudo, né? E esse é o maior dilema desse jogo, porque no final ele salva, ele acaba com todos ali do grupo dos vagalume e decide que vai mentir para Ellie na questão de contar a verdade sobre se realmente a cura era possível, se ela era a salvação, a possível salvação da humanidade. Na verdade, eles pararam de procurar uma cura. Vou levar a gente pra casa. Sim, esse jogo ele é muito marcante, ele mexe muito com a gente e chega nesse final a gente sempre fica um pé atrás, né? Pensando, meu Deus do céu, o que eu faria nesse exato momento, né? E a gente pensa no que o Joel fez, né? A ação que ele cometeu, uma ação ótima, duvidosa, né? Eticamente falando foi errado, moralmente falando é um dilema complicado, né? Ele coloca naquele aspecto filosófico sobre a tragédia de Bond, que é um dilema, uma versão extrema de um clássico problema filosófico. O Joe precisa escolher entre salvar uma pessoa que ele ama, né, um filho adotivo, ou sacrificar essa única vida para salvar inúmeras outras. Exatamente. Então, ele tem que sacrificar a vida de uma pessoa que ele talvez mais considera na vida dele, que mais dá sentido para ele estar ali, para salvar toda a humanidade. Então ele, né, acaba, tipo assim, quase perdendo uma parte dele, talvez, né? É muito interessante isso. Isso instiga muito nós a pensar, né? Do que fazer, né? Enfim, né, a humanidade é importante para viver, né? Para ter a sustentabilidade um dia, né? O retorno. Mas sem a pessoa que você ama, né? Então é bem complicado isso. É bem complexo mesmo, difícil de aceitar, talvez, né? Promete pra mim que tudo que você disse sobre os vagalumes é verdade. Eu juro. É interessante de comentar também uma coisa que eu pesquisei um pouquinho sobre antes de fazer esse vídeo, envolvendo a questão do dilema e a obra do jogo, né? Que o The Last of Us não foi o primeiro. Talvez ele é bem marcante para o mundo dos games e pela... O jogo ele é bem famoso, então pela fama dele também, eu acho que para muitos já foi uma primeira visão assim de jogo que trabalha essa questão é, sobre colocar na balança o que você faria, né, sobre sacrificar a vida de alguém que você
gosta muito para salvar a humanidade, e algumas obras também cinematográficas ou literárias que trataram sobre esses assuntos foram Filhos da Esperança, Eu Sou a Lenda, O Nevoeiro, Matrix, A Estrada, Os Próprios Deuses. Então dá para ver que a Naughty Dog ela cria uma história que é profunda por conta dos personagens que eles criam, mas não é nada inovadora. Talvez ela inovou para a empresa ali, mas para o game em si, para toda a questão da cultura que já temos, né, todas essas obras já foram tratadas muito antes desse jogo, mas a forma como The Last of Us faz, eu acho que ela impacta por focar nessa abordagem, né? A gente vai trabalhar todo o desenvolvimento de dois personagens que vão viver vários momentos complicados da jornada até chegar nesse último momento onde os dois já estavam quase concordando em viver juntos, juntos na cidade, junto com o Tommy, e não tinha essa percepção, pelo menos pro Joe, ele não tinha essa percepção de perder a Ellie e em troca ter toda a humanidade de volta, né? É uma questão muito pessoal do Joe e ele ali coloca na balança, né? Então é uma obra que, enfim, traz esse conceito para os jogos e ele faz de uma forma única e muito bem feita. Cara, The Last of Us é maravilhoso, eu adorei jogar o jogo. O jogo, ele tem sim uma direção de arte incrível, junto com a ambientação, junto com a perspectiva de mundo, junto com a narrativa e a direção de cutscene que a gente tem, de como apresenta todas as cenas. Parece que os caras que escreveram, Neil Druckmann, ele mandou muito bem. Tudo é muito marcante. Todas as falas têm muito peso, é muito profundo tudo. E esse final é um soco no estômago para todos e, enfim, a gente fica pensando o que pode acontecer, né? Eu joguei o The Last of Us, uma versão remake, eu joguei pra PlayStation 5, eu levei em torno de 15 horas pra zerar e adorei o jogo, do começo ao fim. É um jogo que eu já conhecia a história antes, só que eu nunca tinha jogado, então ter jogado agora pela primeira vez foi uma experiência, cara, maravilhosa. Terminava cada capítulo, nossa, era uma parte para, tipo assim, nossa, ficar empolgado pra próxima, respirar e, enfim, né? Recomendo a todos jogarem The Last of Us. Eu já falei de The Last of Us pro canal, eu falei de The Last of Us Parte 2, o segundo game da franquia, né? Caso vocês não tenham visto, eu vou deixar o card aqui no vídeo para vocês irem assistir, enfim, ver o que eu comentei sobre o game, também outra obra de arte da Naughty Dog. O que a gente vai fazer? Faça os tiros valerem a pena. Pessoal, eu acho que é isso aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu também quero parar aqui para agradecer todo mundo que está inscrito, todo mundo que ficou até aqui junto comigo. Vocês são muito importantes e o canal que eu faço é uma forma de eu conseguir me comunicar, eu acho que expressar um pouquinho sobre as coisas que eu gosto e deixar tudo gravado para virar uma recordação, uma galeria, para que no futuro eu possa ver e, enfim, né, ver toda essa evolução, talvez, que eu possa ter, né, e aprender junto com vocês, e me desenvolver. Enfim, o canal é uma forma de passar um tempo legal e compartilhar um pouquinho do que eu gosto sobre, né, cultura pop, sobre mídias, filmes, séries, jogos. Então eu agradeço a todos que estão aqui junto comigo, me dando essa força. E caso vocês tenham gostado do vídeo, deixe o seu gostei, isso vai ajudar bastante. Deixe seu comentário para engajamento e até o próximo vídeo. Valeu, galera, falou!